Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, uma produção do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje nós vamos falar sobre as mudanças de regras nos planos de saúde. Vamos te explicar como ficam as novas normas sobre inadimplência, reajuste, cancelamento de contrato, além de mais novidades que ainda podem impactar o seu bolso em 2025. Fica aqui comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, temos aqui na mesa hoje o nosso convidado, Dr. Stefano Ribeiro Ferri, que é advogado especialista em Direito do Consumidor e Saúde. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa, Dr. Stefano. Obrigado, muito bacana estar aqui novamente com vocês. E tem bastante coisa para falar, né? Porque plano de saúde é uma pauta que nunca se esgota, né? Tem, o ano é novo, mas os problemas são antigos, né? E muito conhecidos do consumidor. Exato. Para a gente começar essa conversa, então, vou pegar esse gancho que você me deu para perguntar, né? Para a gente começar aqui, vou pedir para você explicar quais foram as principais mudanças, né, nas regras do plano de saúde que aconteceram em 2024, algumas inclusive ali no apagar das luzes do ano, né? Para a nossa audiência, enfim, que está acompanhando aqui, a gente entender como se preparar, o que esperar desse ano agora, né? Então vamos falar primeiro das mudanças que rolaram e depois a gente fala do que está por vir, né? Perfeitamente. Nós tivemos muitas novidades, algumas já implementadas no final de 2024, que vão começar a valer a partir de fevereiro de 2025, e algumas que estão sendo discutidas e possivelmente também serão implementadas, né? Então, se a gente começar falando do que já foi feito e aprovado, eu acho que a gente pode começar com a questão da inadimplência. A gente sabe que uma das formas de se cancelar um plano de saúde, quando a gente fala de plano de saúde individual, é só por inadimplência ou por fraude, né? Enquanto o plano de saúde coletivo pode ser cancelado mediante simples notificação. Então, o que foi importante de alteração em relação à inadimplência, falando dos planos individuais? Antes, como que o plano ele averiguava a inadimplência do consumidor para decidir se poderia ter base para cancelar ou não? O consumidor tinha que ficar inadimplente por 60 dias no período de um ano. Então, se ele ficasse inadimplente 10 dias em janeiro, 15 dias em fevereiro, quando se somasse os 60 dias dentro do ano, o plano teria base para notificá-lo sobre a rescisão do contrato pela inadimplência. O que foi alterado? Agora não se conta mais dias de atraso, são meses sem o pagamento. Então, se o consumidor não paga em janeiro, por exemplo, uma mensalidade e também não paga em março, aí sim ele tem as duas mensalidades e poderia dar base para o encerramento do contrato. Então, a mudança significativa foi que não são dias agora inadimplidos, tem que efetivamente não ter honrado com a mensalidade, né? Então, é uma forma do consumidor se assegurar de que meros atrasos não vão... Era isso que eu ia perguntar, se o atraso impacta ou não. Não, antes impactava. Antes, se num período de 12 meses ele fosse atrasando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e somasse 60 dias, ele já poderia dar causa para o encerramento. Então agora não, agora ficou mais objetivo, né, e ficou mais transparente. Então é uma novidade muito importante. Essa primeira, em relação à inadimplência. Segunda novidade já implementada e também muito interessante é a questão da notificação da inadimplência. Antes, essa notificação ela era mais engessada. Agora o que ficou decidido é que ela pode ser feita por todos os meios. Então a gente começa desde a carta por aviso de recebimento, que é o mais tradicional, o tradicional, mais antigo, e-mails, aplicativos de mensagem, WhatsApp, então ligações, né? Então todos os meios, desde que fique comprovado que o consumidor recebeu aquela notificação, agora eles são aceitos. Então é uma forma de possibilitar ferramentas para que o consumidor realmente saiba o que está acontecendo. Muitas vezes ele pode receber, né, antigamente poderia receber uma carta no endereço desatualizado, eventualmente ele não comunicou a alteração de endereço e poderia não tomar ciência do que está acontecendo, né? Então agora existem mais formas da seguradora dar ciência da inadimplência, né? Então a gente vê
a ANS trazendo essas novidades e se adequando com o avanço tecnológico, né, o avanço da sociedade. Eu acho que isso é benéfico também. Porque quem não usa o WhatsApp hoje em dia, né? Exato. Se bem que as seguradoras elas vão ter que se cercar de todos os meios, porque muitas pessoas, se a gente considerar a realidade social do Brasil, pode ser que muitas pessoas ainda não tenham acesso tão facilitado aos meios de informação, né? Sim, justo. Então, eu acho que talvez seria importante notificar por vários meios para garantir, né, que o consumidor tenha ciência, mas de fato facilitou e muito. E eu acho que uma terceira mudança, que também achei muito relevante, muito boa, é a substituição da rede hospitalar. O que significa isso? Antes, se o plano de saúde quisesse tirar um hospital da sua rede de prestadores de serviço, muitas vezes o consumidor nem ficava sabendo. Ele ia ficar sabendo na hora da dor, né? Quando chega na porta do hospital e ali fica sabendo que o plano não cobre aquela unidade. Ou não cobre mais, né? Ou não cobre mais. Então, o que mudou em relação a isso? Sempre que o plano de saúde alterar, né, um prestador de serviço ou excluir, ele tem que previamente notificar individualizadamente o beneficiário. Então, olha que interessante, não é... Vamos pensar num plano coletivo em que uma grande empresa contrata. Não basta que se notifique a empresa. Tem que ficar comprovado que todos os beneficiários daquele plano, porque a gente sabe que o beneficiário não é a empresa, ela contrata, mas o beneficiário é o consumidor final. Então, todos os consumidores têm que tomar ciência de que uma unidade hospitalar está sendo excluída, né? E mais relevante ainda é o seguinte, se ficar constatado, no caso concreto, que aquele hospital representava 80% ou mais das internações daquela região, ele não pode ser excluído. Ele tem que ser substituído por outro equivalente. Então, se a gente pensar numa cidade pequena, por exemplo, fica mais difícil, né? Porque existe essa obrigatoriedade. Então, ou o plano vai ter que substituir naquela localidade por um hospital equivalente que atenda da mesma forma, ou na cidade mais próxima, mas é uma garantia a mais para o consumidor. Então, primeiro, porque ele vai ficar sabendo antecipadamente dessa eventual exclusão de uma unidade hospitalar e, a depender do hospital e da importância dele para aqueles contratos, ele não vai poder simplesmente ser excluído. Então, mais uma segurança, são novidades boas que vieram nesse começo de 2025, que não resolvem 100% do problema, mas são um avanço. Entendi. E no caso do hospital, dessa troca, né, ou da exclusão, ou da troca por um hospital similar, né, essa notificação também vale todos esses canais da inadimplência ou não? Exatamente. A ideia é que se siga, né, essas novas formas de notificação. O importante... Válido para tudo. O que a ANS traz, ela também... O problema dessas normas é que elas trazem a novidade, mas não se cercam de todas as questões, né? Então, as coisas vão se resolvendo caso a caso, mas o importante é que se dê ciência, né, para os beneficiários. Então, essa é a diretriz que os planos de saúde vão ter que seguir. Entendi. Isso é o que já está valendo, né? E o que ainda não está valendo, mas vai começar a valer. Lembrando que a gente está gravando agora em janeiro, né? Mas o pessoal vai assistir a gente em fevereiro. Então, já vai ter alguma novidade valendo aí em fevereiro. Exatamente. A gente tem agora um movimento de audiências públicas, né? Que já foram marcadas pela ANS. Então, agora vão ter 2 no final de janeiro, salvo engano, 1 no começo de fevereiro, para fechar as discussões desse pacote, né? Então, o legal disso é que a gente tem discussões técnicas, mas também a sociedade civil é ouvida, né? Então, todos os players ali, todos os setores são ouvidos. A gente tem participação das empresas, do poder público, da sociedade. Então, é uma forma de se trazer uma novidade sem assodamento, né? Que é o que muitas vezes acontece na política. A gente sabe que muitas vezes no final do ano, no apagar das luzes, o Congresso sai aprovando medidas e leis que muitas vezes não são discutidas tecnicamente. Então, ponto positivo que essas audiências públicas estão ocorrendo e muitas novidades estão em vista, né? Eu acho que a gente pode destacar algumas aqui. A primeira em relação à padronização dos reajustes nos contratos coletivos. A gente sabe que no Brasil tem uma diferença, uma discrepância no tratamento jurídico quando a gente fala de contratos individuais e coletivos, que de maneira nenhuma se justifica, né, essa diferença no tratamento. Então, enquanto o contrato individual ele tem uma limitação do reajuste, que é imposta pela própria ANS, ano passado, por exemplo, foi de 9,6%,
O contrato coletivo não. Ele fica à margem do que é disposto no contrato e da livre negociação. 9,6 ou 6,9? 6,9. 6,9 o individual e o coletivo não tem essa limitação. Ele varia conforme a empresa, né? Ele varia conforme a empresa. Se parte de um princípio equivocado, de que existiria livre negociação, a gente sabe que no Brasil isso não existe, né? São contratos de adesão, ou você aceita o que está escrito ali ou não. Então, contratos coletivos não são só contratos firmados entre grandes empresas e planos de saúde. A gente sabe que uma pessoa ela pode aderir, ela pode entrar num contrato de adesão. Então, eu, pessoa física, posso entrar no contrato coletivo, muitas vezes sem saber. Então, a primeira mudança é em relação ao reajuste no contrato coletivo, o que não tem limitação, né? A ideia é fazer uma cláusula padrão para que, pelo menos, o consumidor saiba o que está sendo utilizado para o reajuste anunciado, né? E, além disso, além de uma cláusula padrão a ser utilizada em todos os contratos, existe a iniciativa que também está sendo discutida de que o plano de saúde teria a obrigatoriedade de escolher apenas um índice, porque hoje você tem o índice do contrato, então o contrato ele se atualiza, né, se reajusta no aniversário, mas você tem também reajustes por sinistralidade. Então, sinistralidade é quanto mais você usa o plano. Exatamente. Né? Sinistralidade nada mais é do que você usar o plano de saúde que você contratou. Então, o plano acaba usando essas métricas para chegar numa conta ali que muitas vezes o consumidor não sabe, né, o método. Então, ele usa o aumento dos custos médicos, né, o aumento do uso por parte das pessoas, a inflação. Então, é uma conta bem obscura, né? A ideia é simplificar isso. Então, que seja uma cláusula padrão para ser utilizada em todos os contratos. Eu acho que isso pode ser benéfico porque dá previsibilidade, né? Ainda que seja um contrato que não tenha uma limitação legal de reajuste, pelo menos você sabe o que vai acontecer e o que vai ser utilizado para se chegar no resultado, né? Não é uma surpresa a cada aniversário de contrato, né, em relação ao aumento. Né? Exatamente. Nós tivemos no ano passado notícias, né, de que alguns reajustes chegaram a 25%. É bastante. Do valor da mensalidade. E aí fica um alerta aqui. Por mais que o contrato coletivo não tenha uma limitação legal, a gente está falando de Código de Defesa do Consumidor. Então, sempre que ficar constatado que aquela situação coloca o consumidor numa situação de vulnerabilidade, né, numa situação de onerosidade excessiva, a ponto de não conseguir arcar com a obrigação, ele pode sim buscar o judiciário para rever, né, esse reajuste. Inclusive, nós tivemos algumas decisões da justiça equiparando o reajuste coletivo, trazendo para o limite do individual. Então é muito interessante ver a jurisprudência começar a se posicionar nesse caso, né? Porque não faz sentido um beneficiário ter um reajuste de 9,6% e o outro de 25%. 6,9%. 6,9%. São números parecidos, só invertendo, né? Mas vamos lá. E até porque muitos planos coletivos acabam sendo, na prática, familiares, né? Porque a família ali acaba tendo um CNPJ, né? Alguém é MEI ou uma pequena empresa, tem o CNPJ e faz ali para a família, porque ou muitas vezes não consegue comprar um plano individual porque está muito caro, muito mais caro, né? Ou mesmo porque não acha no mercado, que a gente também está vendo cada vez mais reduzir, né, a quantidade de oferta de planos individuais, né? Então acaba tendo que recorrer ao coletivo, né? Exatamente. Eu acho muito bacana a gente trazer para a discussão essa realidade, né, de que não é... Quando a gente fala de contrato coletivo, muitas pessoas sempre pensam naquela grande empresa que contrata para os seus colaboradores, mas a realidade não é essa. A gente tem aquela família mesmo que, para não arcar com planos mais caros, ela acaba colocando todo mundo dentro de um CNPJ e contrata um plano empresarial, né, que entra nessa modalidade coletiva e fica à mercê dessas situações de reajuste abusivo e tudo mais. Então, a realidade ela tem que ser considerada, né? Uhum. Então, isso está em discussão e provavelmente deve ter algum tipo de resolução agora em 2025, né? Exatamente. A gente tem outras novidades que estão sendo pensadas, né? Então, tem uma em relação à coparticipação. A gente sabe que tem umas modalidades de plano de saúde que a pessoa paga uma parte, né? Então, vai utilizar um tratamento, vai fazer uma cirurgia, ela sempre acaba arcando com uma parcela do custo. E o que a ANS quer fazer? Está em discussão uma possibilidade de se limitar, para que a pessoa saiba que existe um limite do que ela pode pagar. Então, a ideia, por enquanto, é de que não possa exceder 30% dos valores, né? Para que se fixe ali um teto também. E para tratamentos crônicos,
ou de doenças graves que não possa ocorrer a coparticipação. Então, que ela possa ser para um grupo de tratamentos e atividades, mas para tratamentos crônicos e de doenças perene, graves, né? isso, que o plano de saúde tenha que arcar. Né? Então, essa é uma discussão que ainda está no início, ainda precisa se chegar num consenso, estabelecer as hipóteses, mas é uma novidade também que está sendo discutida. Entendi. Já que você falou da coparticipação, eu vou puxar outra pauta aqui também, que é parecido, mas é diferente, que é a questão da franquia, né? Também está se discutindo ter a possibilidade de franquia, né? Se você puder explicar para a gente qual que é a diferença da coparticipação e da franquia, para o pessoal conseguir entender. Exatamente. Eu acho que, de novo, né, pensando na função social do contrato, isso não deveria existir. Né? No meu entendimento, não deveria existir nem coparticipação e nem franquia. Então, se você arca com as mensalidades do plano de saúde, o mínimo que você espera é que você seja atendido quando necessário, né? Até porque um dos requisitos para que o seu contrato não seja encerrado é que você esteja em dia, né? Que você honre mensalmente com suas obrigações. Então, seja participando com um percentual, no caso da coparticipação, ou seja, pagando um valor como se fosse um seguro de automóvel, por exemplo. Né? Quando tem um acidente, você paga ali uma parte para consertar. Exatamente. Né? Até envolvendo questão de veículos, eu tenho o mesmo entendimento de que isso não deveria ocorrer. Né? É por isso que você paga ali mensalmente um valor. Então, são formas diferentes de contribuir a mais com o plano de saúde, seja pagando um percentual quando utilizar, ou uma franquia como num seguro simples, né? No meu entendimento, isso deveria ser encerrado. Mas está em discussão tá aí, né? Pode ser também... E acredito que não seja esse o caminho, não seja o caminho adotado pela ANS. Pelo contrário, a gente está vendo uma certa flexibilização, né? Inclusive em relação aos serviços. Agora tem uma novidade que seria essa possibilidade de planos ambulatoriais. O que seria na prática? Na prática é o seguinte, é o plano que você só usa para fazer exames e consultas, mas que não cobra internação. E procedimentos cirúrgicos, por exemplo, seria um plano simplificado, né, que você use só para essas atividades elencadas e não possa utilizar internações e tratamentos mais complexos. Né? Seria aquele plano dinâmico para o dia a dia. No meu entendimento, não haveria problema aumentar o número de produtos. Esse seria um produto a mais. O problema existe um movimento, né, um lobby, para que se direcione as pessoas para esse tipo de produto e se cancele planos individuais, né, contratos que contam com pessoas idosas, pessoas autistas, que é o que aconteceu ano passado. Então, desde que seja um produto a mais, eu acredito que não há problema. Né? Mas isso tem que ser informado para as pessoas de forma clara e expressa, para que não entrem nisso por engano. Então, essa é uma discussão importante, né, desse novo produto, um plano mais simplificado para coisas do dia a dia, mas a gente não sabe ainda se vai ser autorizado ou não, né? Mas existe a discussão. Também deve vir alguma novidade em relação a isso esse ano, né? Exato. E aí, nessa linha também, né, de simplificação, a gente tem uma outra iniciativa que seria o aumento das vendas online, se impulsionar vendas online de plano de saúde. Não vejo problema, mas a gente tem que sempre considerar, de novo, né? Essas pessoas que vão entrar num site e vão clicar e adquirir um plano, elas sabem exatamente o que estão contratando, né? Elas sabem a diferença de estar num plano individual, num plano coletivo. Então, a modernidade, a tecnologia não pode vir só para aumentar o número de vendas, mas também para informar o consumidor, né? Que é o principal. A gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam assinando contratos e são contratos complexos, longos. Muitas vezes a pessoa não tem, infelizmente, conhecimento, né, técnico para entender aquilo. Então, ela não sabe as lacunas. Né? E é importante destacar, são contratos de adesão, não há negociação. O que é o contrato de adesão? Só para deixar mais claro para quem está acompanhando a gente. O contrato de adesão é aquele que você não pode negociar os termos com a empresa com a qual você está contratando. Você recebe os termos e decide se aceita o que está ali ou não. Né? Então, você não pode negociar uma cláusula porque você não tem poder para isso. A não ser grandes empresas que têm grandes contratos com plano de saúde, o consumidor, quando ele adquire um plano, ele não consegue negociar os termos. Né? Então, a gente pode exemplificar, por exemplo, com uma venda online, uma compra de passagem aérea, que você clica nos termos e condições, aceita, não existe uma possibilidade ali de ficar negociando, né?
é mais ou menos no mesmo sentido. Então, o contrato de adesão é aquele que ou o consumidor aceita o que está posto ou não. E geralmente as pessoas podem acabam acessando esse tipo de contrato pela categoria profissional, né? Exatamente. A grande parte dos contratos, eles são os contratos coletivos, né? Por volta de 80%. E não é nem a pessoa que contrata pessoalmente. Ela entra na empresa, ela recebe o plano de saúde. Então, muitas vezes ela nem sabe, né, que está, enfim, exposta a alguns riscos, mas essa é a realidade do Brasil. A maior parte das pessoas que figuram nos planos são contratadas por meio de um intermediador, né, que seria a empresa. Uhum. E hoje, no Brasil, cada vez mais os planos individuais eles estão diminuindo, né? Cada vez mais as empresas elas oferecem incentivos para que a pessoa que tem um plano individual ela faça migração para um coletivo. Porque ela não pode sair do individual a não ser por inadimplência ou fraude. Ela tem essa segurança. Agora, ela recebe benefícios do plano de saúde para que ela faça a migração, né, por meio de mensalidades mais atrativas, mas a armadilha vem um ano depois, no aniversário do contrato, né, quando ela fica exposta a reajustes muito maiores. Se ela começar a utilizar muito, possivelmente ela vai receber uma notificação de encerramento. Essa é a realidade do Brasil hoje que tem que ser combatida, né? É porque o plano coletivo ele tem menos regras para ser cancelado pela operadora, né? Exatamente. E eu entendo que isso não faz sentido, porque ao fim e ao cabo o consumidor é o mesmo, né? Seja o consumidor que tem seu plano individual, aquele plano antigo que ele paga a vida inteira, desde até o colaborador de uma multinacional, por mais que tenha um intermediador, seja um plano coletivo, o beneficiário é o mesmo, o consumidor é o mesmo. Não faz sentido o consumidor do individual ter uma proteção a mais do que o do coletivo, né? Uhum. São pessoas iguais que vão utilizar o serviço, têm as mesmas necessidades. Também vai utilizar consulta, exame, hospital. Exatamente. Então, a gente vê várias novidades, a ANS avançando na proteção, mas não vê, por parte do legislativo, uma equiparação legal do contrato de plano de saúde, né? Uhum. Então, essa é uma lacuna. E, Stefano, tem um outro ponto que também saiu ano passado e eu queria te ouvir sobre o que esperar, né? Porque até no fim do ano mesmo, a Senacom, que é, se não me engano, a Secretaria dos Consumidores, né, que acompanha essa questão de consumo de perto, Secretaria do Governo, eles instauraram um processo administrativo contra 17 operadoras de plano de saúde e 4 associações, né, justamente por cancelamentos unilaterais e outras práticas abusivas. O que significa esse tipo de processo administrativo, esse acompanhamento, né, por essa secretaria ligada até ao Ministério da Justiça, se eu não me engano, né, do governo? O que na prática isso quer dizer e o que o consumidor pode esperar, né? Dá para ter uma notícia boa para o consumidor a partir desse tipo de processo, a partir desse tipo de ação? É um ótimo ponto. É bom a gente lembrar a origem de tudo isso, né? Tudo isso começou por um movimento de cancelamentos unilaterais de planos de saúde de pessoas com autismo e com doenças graves ou pessoas idosas. Então, a origem disso é o cancelamento unilateral e ilegal de contratos que dão prejuízo, né? Isso gerou uma comoção, um movimento, inclusive o Ministério Público também começou a investigar, a Senacom entrou também para investigar. E o que pode acontecer? Considerando o histórico da Senacom, o que pode acontecer, eu acredito que seja uma sanção por meio de multas, né? Então, no ano passado, por exemplo, a Senacom aplicou 70 milhões em multas. A gente está falando de um universo em que, infelizmente, isso não significa nada como sanção, né? Isso, 70 milhões diluído entre as empresas que atuam no segmento, a gente sabe que não é algo suficiente para você causar uma conduta de inibição, né? Para que a empresa fale, vamos mudar o comportamento. Então, eu acho o contrário, acaba passando uma mensagem de que vale a pena, né? Porque a gente assiste diariamente episódios de pessoas que tiveram o plano de saúde negado e agora isso veio à luz porque envolveu muita gente, né? Então foi uma coisa num volume nunca antes visto. E alguns casos muito emblemáticos, né? Eu, por exemplo, vi na mídia em vários casos de idosos, sei lá, com 100 anos, com 99 anos, tendo plano cancelado. É realmente algo que choca, né? Exatamente. Então, o que, no meu entendimento, vai acontecer é uma sanção pecuniária, mas considerando o histórico, né, do setor, eu acredito que não seja uma sanção pecuniária que vá surtir um efeito de transformação,
né? Porque é a ideia também. Por um lado, né, a punição ela tem essa função de realmente coibir que condutas novas aconteçam, né? Não é só a repreensão, mas também essa função dissuasória que a gente chama, que é a função de você fazer com que a pessoa ou a empresa mude o comportamento, né? E para isso ela precisa sentir no bolso, infelizmente. A gente sabe que a questão é muito mais complexa que isso, porque mesmo que as sanções sejam muito altas, essas empresas dão um jeito de fazer com que quem pague, quem arque com a conta, seja o consumidor final. Acaba né? repassando. Isso o custo, acontece né? com plano de saúde, companhias aéreas. Então, não é uma equação fácil, mas respondendo o seu questionamento, eu acho que o que vai acontecer é uma sanção pecuniária aquém do devido, né? Então, e a gente tem que acompanhar, a sociedade tem que acompanhar para que isso não saia dos holofotes, né? Porque a gente vê os assuntos mudando, né? As prioridades mudando e isso acaba ficando um pouco de lado. Então é importante a gente trazer isso aqui, né? Esse apontamento, para que isso não saia do radar do consumidor e das instituições que prezam pela proteção do consumidor, né? Até um ponto importante que eu queria adicionar é que as empresas elas reclamam muito do aumento da judicialização e de como isso seria prejudicial para a atividade econômica. A gente sabe que, óbvio, tem que ter a proteção do consumidor, mas tem que existir um equilíbrio da atividade econômica para que as empresas continuem operando. Mas quando elas alegam que a judicialização ela aumentou muito e isso está inviabilizando a atividade, isso não se sustenta em dados, né? Porque de 2023 para 2024, de fato, houve um aumento de mais de 60% na judicialização. Mas no ano de 2023, essas empresas somaram um lucro líquido de 3 bi. Ao passo que em 2024, que aumentou 60% a judicialização, ou seja, se espera que o lucro tenha diminuído, de 3 ele pula para 8 bi. Então, a gente sabe que isso não seria o problema, né? De fato, atrapalha. O judiciário já está afogado com muitas questões, com certeza. Mas não é a razão para que elas continuem negando tratamentos e encerrando contratos dessa forma, né? Então, Vale ficar de olho nessas duas pontas, então, né? Nesse acompanhamento dos casos que já aconteceram e na nova regulamentação que a ANS está preparando aí, né? Tem que ser as duas coisas casadas, né? exatamente. Eu acho importante a gente destacar também que não é um fenômeno brasileiro, né? A gente pode mencionar os Estados Unidos, a maior economia do mundo, tem a mesma dor que a gente. E eles nem têm SUS, né? Exatamente. Mais da metade dos americanos tem dívidas relacionadas à saúde, né? Lá você tem o famoso Obamacare, né? Que inclusive destina verbas, é uma lei federal, que destina verbas para os estados para que eles criem escritórios para informar os consumidores de como reagir a uma negativação indevida. Ou seja, se destina verba pública para mostrar para os consumidores o que fazer. Porque lá eles têm a mesma dor que nós, no sentido de receberem negativas vazias. Eles recebem uma carta dizendo que o tratamento não é coberto e não há uma fundamentação. Então, se na maior economia do mundo existe essa preocupação, imagina aqui. E aqui, como você muito bem pontuou, nós ainda temos SUS, né? Que é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Por mais que seja subfinanciado e tenha seus problemas crônicos, ele está ali para socorrer desde a vacinação infantil até transplante de órgãos, né? Então, muito bom ponto. Entendi. E, Stefano, já que você falou de negativa de cobertura, vou puxar esse gancho para falar de um assunto que ele acaba chamando muito atenção, né? Que é justamente o que está coberto pelo plano e o que não está, no sentido de medicamento, né? A gente tem ouvido muito falar do uso do Ozempic, né? Não só para e medicamentos similares, né? Não só para tratar de diabetes, que é a função, né, oficial desse remédio, mas também para emagrecimento, enfim. E eu queria entender como que fica essas coberturas, né? O que os planos são obrigados a cobrir, o que não são. E se tem algo previsto para mudar nesse sentido nesse ano, né? Até a gente estava falando no bastidor sobre aquele julgamento que rolou um tempo atrás, né? Em relação ao rol, né? O rol de procedimentos da ANS, que é esse o nome, para quem não conhece, dos procedimentos que devem ser ou não cobertos pelos planos, né? Não só procedimentos, mas, enfim, eventualmente medicamentos como o Ozempic, né? Eu queria, trazendo essa sopa aqui, queria te ouvir sobre isso também, o que dá para a gente esperar. Sim, muito bom ponto. Nós tivemos há uns anos atrás um julgamento emblemático por parte do STJ, no sentido de que o rol
de procedimentos e tratamentos da ANS seria taxativo. Ou seja, isso significa dizer que o plano deve cobrir o que está no rol. Logo na sequência, nós tivemos uma movimentação do legislativo, aprovando uma lei no sentido de que o rol de procedimentos da ANS seria meramente exemplificativo, ou seja, ele é um guia do que deve ser coberto, mas ele não se exaure ali. Isso significa dizer que se você tem uma prescrição médica prescrevendo um tratamento que não consta no rol, ele tem que ser seguido, né? Então, o plano de saúde não pode mais negar cobertura de tratamento com base da não previsão dele no rol de procedimentos da ANS. Então, essa mudança foi muito importante. Ele passou de taxativo para exemplificativo, né? Isso foi uma vitória para o consumidor. E em relação ao Ozempic, né? Trazendo ele para o molho, para tudo isso aqui que aconteceu. A gente sabe que muitas pessoas desviam a finalidade do medicamento. Né? Não só do Ozempic, é que o Ozempic é o que está em alta. Né? E para a gente entender o que acontece com ele, a gente tem que separar da utilização necessária da utilização para fins estéticos. Então, a gente já tem a jurisprudência se posicionando no seguinte sentido. Mesmo que ele não esteja previsto no rol da ANS, não está, ele tem autorização da Anvisa, ele deve ser oferecido para o tratamento prescrito, desde que seja comprovada a sua necessidade. Então, a gente fala primordialmente para diabetes tipo 2. Mas agora, eu não vejo uma proibição se um relatório médico prescreveu o Ozempic como necessário para o tratamento de obesidade, mesmo ele não estando previsto no rol da ANS, por ser necessário para o tratamento e por ser eficaz, né, comprovada a sua eficácia, ele deve sim ser oferecido para o consumidor. Né? Então, em alguns casos que já estão no judiciário, a gente tem visto esse posicionamento a favor quando não se trata de fins estéticos, mas sim um tratamento essencial para a saúde. Então, essa separação é o que vai definir se o plano de saúde tem que cobrir ou não. E aí não só para o Ozempic, né? Meio que vale para vários outros procedimentos. Exatamente. A gente sabe que a medicina ela vai avançando numa velocidade assustadora, né? Então, é muito difícil a legislação acompanhar. Né? E o judiciário, por meio da jurisprudência dos julgados, ele vai tentando acomodar essas situações com base nas diretrizes já predispostas. Então, a diretriz importante para esse caso é essa. É de que não há problema se ele não tiver no rol da ANS, mas ele tem que ser necessário para a saúde. Não pode ter uma alternativa que esteja prevista na ANS. Uhum. Né? Ele tem que ser exclusivo e fundamental para a eficácia daquele tratamento. Aquele ser o único tratamento viável, né? Exato. E prescrito pelo médico sempre, né? Exato. Perfeito. Doutor, eu acho que passou muito rápido, né, o tempo da nossa conversa, Sim. Mas eu vou precisar encerrar. Antes de encerrar, queria te ouvir sobre uma última dica, né, para quem está, agora que a gente está começando o ano, quem está planejando, né, fazendo seu planejamento financeiro, o que tem que ficar atento em relação ao plano de saúde, né, para esse ano? Tem alguma dica essencial, assim, para a gente fechar? Olha, eu acho que fundamental, considerando essa nossa conversa aqui, é que a pessoa fique esperta com vantagens exageradas. Tá? Então, falando especificamente para o plano de saúde, como nós conversamos, se ela receber uma oferta para migrar do plano de saúde dela para um outro, que ela vá atrás das informações e entender por que aquilo está sendo oferecido para ela, para que ela não saia de um plano individual, por exemplo, que tem todas as proteções que nós conversamos, e caia num coletivo que depois ela vai ficar totalmente descoberta. Então, essa diretriz ela não é só para plano de saúde, ela é para o consumidor em geral. Sempre que a vantagem for exagerada, desconfie, né? Busque um profissional, uma assessoria jurídica para entender o que está acontecendo ali e o que não está sendo falado. Né? Porque muitas vezes a pessoa, ela, na ansiedade, ela vê ali um possível benefício, mas, como já diz o ditado, o problema da consequência é que ela só vem depois. Então, tomem cuidado com isso. Às vezes está ali na letrinha miúda e passa batido, né? Exato.
Maravilha. Obrigada, então, viu, doutor Eu que Stefano? agradeço. Queria agradecer a presença. Sempre bom estar aqui com vocês. No programa de hoje, nós falamos sobre as mudanças de regras nos planos de saúde. Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Se você ainda tem alguma dúvida, comenta aqui pra gente. Aproveita e já se inscreva no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro, uma produção do Infomoney, também está disponível nas principais plataformas de podcast, então você pode seguir a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve produção, roteiro e apresentação de Jamile Niero, direção técnica de Fernando Lima e edição de Thiago Viana. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.